tecnologia evoluindo, o corre-corre do dia a dia e a nossa alimentação, que é o que deveria nos deixar bem, muitas vezes é tão carente, não pela quantidade, e sim pela qualidade. Para isso, nós convidamos a doutora Daniela Gomes para tirar algumas dúvidas e nos dar aquelas dicas para que possamos viver bem. Doutora Daniela é nutróloga, especialista em nutrologia pediátrica, fala direto com os pequenos. Sim, primeiramente, obrigada pelo convite e pela participação, Esther. Eu que te agradeço. E tá certo, cuidar da criança para que ela se torne um adulto saudável. É difícil? É difícil em partes porque nós estamos vivendo uma sociedade com hábitos muito ruins. Se a alimentação da criança nada mais é reflexo do que a alimentação dos pais. Eu ia perguntar isso. Tratar uma criança, um nutrólogo, para que as pessoas em casa, quem não sabe o que é um nutrólogo, principalmente um nutrólogo pediátrico, né? Eu gostaria que a senhora esclarecesse e depois me tirasse uma dúvida. O que é difícil? É a criança mudar o hábito da criança ou o hábito dos pais? Então, acho que as duas coisas são difíceis porque depende muito da faixa etária da criança. Então, quando os pais chegam com uma queixa, meu filho não come nada, usualmente você tem que primeiro entender a rotina da família como um todo, a relação dessa criança com a mãe e com o pai, e como que os pais colocam o alimento, porque muitas vezes o alimento é colocado na forma de moeda, né? Coma isso que você ganha tal, faça isso que eu deixo você comer o que você gosta. Então, uma parte pode ser isso e a outra parte pode ser da criança. A criança que permaneceu em uso de fórmula infantil, muitas vezes não foi para aleitamento materno, ficou em fórmula infantil por muito tempo, não desenvolveu tão adequadamente musculatura do rosto, eles acabam sendo crianças que têm preguiça de mastigar e isso leva a crianças que não comem tão bem, por exemplo, carne. É muito frequente, meu filho de 4, 5 anos, ele não quer comer nada de carne. Mas por quê? Porque carne é um dos alimentos mais difíceis de mastigar. E a criança que não desenvolveu adequadamente a musculatura do rosto, principalmente com o ato de amamentar, lá no começo, ela acaba tendo essa dificuldade posterior. Então, quando você vai analisar uma queixa, meu filho não come, ele tem uma determinada deficiência, você tem que analisar desde o momento do nascimento até o comportamento da família para poder entender aí muito bem o que está acontecendo. E essa investigação o nutrólogo faz muito bem, porque as perguntas que são feitas, as respostas já te falam qual é o hábito da família. E acaba sendo direcionado, porque o nutrólogo pediatra é um pediatra que se especializou muito mais na parte da alimentação. E não adianta querer entender aquela criança se você não entender o todo, né? A família e todos os seus hábitos. E quando a mãe chega no seu consultório e diz assim, meu filho não come feijão, só come feijão se for o caldinho. Ou meu filho não gosta de nenhum legumes, não come nada, não come um tomate, não come uma folha. Ele não gosta. Ele não gosta ou muitas vezes ele não tem o hábito de comer? A primeira pergunta que eu faço para a mãe é, e vocês têm o hábito de comer isso na casa? Porque muitas vezes tem muitas crianças que elas fazem o almoço, a principal refeição na escola, e acaba tendo só o jantar em conjunto com a família. A criança come junto com os pais na mesa à noite quando chega para o jantar. A mãe tem o hábito, senta o pai, senta a mãe e senta a criança para fazer a refeição. Tem arroz, feijão, carne, verduras e legumes. Essa é a primeira investigação que você tem que fazer, porque é muito fácil falar, o meu filho não come isso, mas eu... Quando vai na casa da avó, quando vai na casa da avó, tia. come. Será que tem todos os dias? Esse alimento está presente todos os dias na casa? A própria mãe dá o exemplo que ela consome esse alimento todos os dias? Então, a investigação básica começa por aí. Doutora Daniela, a criança que não tem acesso, o organismo dela melhor, não tem acesso a esses nutrientes que são levados ao organismo dela,
pelos legumes, vegetais e frutas, ela tem uma probabilidade a ser uma criança anêmica. Não, a gente vê crianças que têm anemia, crianças que têm outros problemas. Esses nutrientes a ausência deles causam outro problema? Sim. E anemia ferropriva anemia ferropriva, que é a anemia por deficiência de ferro, é a anemia de maior prevalência durante toda a infância. E o importante de abordar na anemia são os alimentos que são ricos em ferro e os alimentos que são roubadores do ferro. Porque alimentos roubadores do ferro, quais são eles? Isso é super importante. A criança faz uma refeição completa, ou o adulto faz uma refeição completa, um prato equilibrado com arroz, feijão, a carne, verduras e legumes. Mas junto com a refeição, toma o seu copo ou de Coca-Cola, ou de chá verde, ou de chá mate. Ou não toma nenhum desses, mas depois toma um cafezinho. Todas esses alimentos... Só para que eu entenda, o refrigerante de modo geral... Não, o refrigerante tipo cola. Por cola? Todos esses alimentos, esses líquidos que eu falei, mate, chá verde, Coca-Cola... Na hora da refeição eles absorvem os nutrientes. Eles têm algumas substâncias que eles roubam, eles inibem a absorção dos nutrientes. Entre eles o ferro, o zinco também é muito frequentemente sequestrado por esses roubadores. E por mais que você tenha uma ingestão adequada, você vai lá, tem algo que compete no seu intestino e diminui a absorção. Para os adultos é muito comum o consumo, por exemplo, de chá mate, chá verde junto com a refeição. Com criança, infelizmente, um pouco menos, mas tem um outro alimento que compete muito com o ferro da refeição, que é o consumo de leite ou derivados junto com a refeição. Não é frequente a mãe falar, não, eu dei a comida, ele come bonitinho, doutora, eu não entendo por que ele está com anemia. Mas logo depois da refeição eu sempre dou um danoninho para ele. Só que o danoninho é proveniente do leite. E o leite, os produtos com cálcio, eles acabam quelando os produtos ricos em ferro. E aí você diminui aí a absorção do ferro na refeição. Ou seja, a criança permanece com anemia. Ela permanece com anemia. E a gente pega a criança com anemia no primeiro ano de vida, na faixa etária, nos escolares e depois na adolescência. A prevalência realmente é muito alta. O organismo da criança funciona diferente do nosso. Ele está em desenvolvimento, está em crescimento. Crescimento, principalmente. Existe um horário onde a criança possa ingerir esses nutrientes e absorver uma quantidade máxima? Todos os horários. O ideal e aquilo que a gente tem pontuado bastante é uma alimentação equilibrada ao longo de todo o dia. Então, temos nutrientes nas frutas, nas verduras, nos legumes, nos derivados do leite, cada um com maior ou menor quantidade de um ou outro nutriente específico. Então, qual o melhor horário? O melhor horário é fazer um bom café da manhã com todos os grupos de alimentos, os lanches serem ricos em nutrientes e não só em gordura saturada. Então, quantas vezes as mães... Eu não sei o que eu levo na lancheira da minha criança. Geralmente eu mando um bolinho industrializado, um pacotinho de bolacha salgada e um suquinho de caixinha. O que tem de nutriente nessa refeição? Tem carboidrato, que é bastante açúcar, tem bastante gordura e a vitamina I. Então, se essa lancheira tivesse uma fruta, tudo bem, um sanduichinho feito com pãozinho integral e uma fatia de queijo, e a possibilidade de enviar um iogurte ou mesmo uma água, porque você já colocou ali a fruta, você já colocou a frutose já está presente, e todas as vitaminas que tem naquela fruta, vitaminas do complexo B, vitamina C, seriam uma lancheira muito mais equilibrada do que o bolinho industrializado, o pacotinho de bolacha, por mais que no pacotinho diga que é integral, e a gente sabe que a quantidade de produto integral ali é muito pequena. Conservante é muito maior. Conservante é muito maior, e o suquinho de caixinha que na verdade não tem nada, só tem água com açúcar.
Então, em todas as refeições deve ter consumo de nutrientes. Sem contar que o calor, se estiver muito quente, vai afetar aquele alimento e a criança pode chegar em casa com uma dor no abdômen ou até mesmo chegar aí ao hospital, como acontece. Isso é frequente e é uma das coisas que a gente orienta, é levar produtos que não estragam, que não são perecíveis, ou ter aquelas lancheiras que são térmicas e colocar aqueles compartimentos de gelo específicos para que mantenha a temperatura. Caso contrário, tem risco realmente de acabar tendo um super crescimento de bactérias ali naquele alimento e ela evolui com algum quadro abdominal. Quando a gente fala de nutrólogo, a gente pensa muito no adulto. Sim. Né? O adulto, ele precisa fazer uma dieta, ele precisa de várias coisas. Não, quando criança já cresce com acompanhamento de um nutrólogo, não tem uma dieta e sim uma educação alimentar, na fase adulta, a sua visita ao seu nutrólogo vai ser uma vez ao ano e uma vez ao ano. A criança simplesmente vai manter o hábito adquirido ao longo da sua vida, porque os hábitos que adquirimos na infância são os hábitos, a educação que temos na infância, a educação que é o reflexo da nossa educação na fase adulta. Então, um bom hábito de alimentação na infância reflete um bom hábito, sem dúvida nenhuma, na fase adulta, e realmente as visitas vão ser muito mais esparsas. Mas, para isso, você precisa também ter uma adequação da alimentação dos pais. Que o que a gente tem visto é que um erro de alimentação, usualmente, esses erros de alimentação vêm do erro de alimentação dos pais. São crescentes, porque ele vai passando de uma geração para outra, né? Você que está em casa, que tem seu bebê, que tem seu filho na escola, agora que está começando as aulas, né? Alguns colégios já estão começando, né? É muito importante essa conversa que a gente está tendo. Ela é muito importante, não só para mim, que estou aprendendo muito, mas para quem está em casa nos assistindo. E eu vou te pedir um grande favor, uma dica ou duas para as mães, não só para os filhos, mas para ela também, para a família. O que eu tenho o hábito de falar em consulta lembra um pouco da alimentação dos nossos pais, dos nossos avós e tenta refletir isso para a alimentação dos nossos filhos. A minha geração, na verdade, um exemplo da geração dos meus pais, quem é mais jovem é o exemplo da alimentação dos avós. Eles não deixavam de fazer café da manhã com todos os grupos, com fruta, com copo de leite, com pãozinho. Jamais deixavam de sentar na mesa, no almoço e no jantar e fazer um prato equilibrado, todo mundo comendo. A comida típica do brasileiro, arroz, feijão, carne, verduras e legumes. Não ficar longos períodos sem ter alimentação. Então, sempre ter o hábito, tanto o adulto quanto a criança, de levar um lanche para quando vai sair, para não correr o risco de parar numa lanchonete e comprar um salgado, de repente, que foi frito. Então, tentar voltar um pouco aos nossos hábitos, aos hábitos antigos, que eram muito mais equilibrados do que você, ao invés de fazer o jantar, ligar num delivery e pedir uma pizza, pedir um hambúrguer, ou simplesmente comprar esses embutidos que são terríveis, que todo mundo tem o hábito, comprar presunto, peito de peru e colocar no pão, e a criança acaba adquirindo esse hábito desde cedo. Então, acho que a maior reflexão para os pais é tentar voltar a uma alimentação um pouco mais saudável e o que eu diria um pouco mais antiga, mas moderna, porque ela é muito mais saudável. Eu espero que você, mãe, você, pai, que está nos assistindo, tenha entendido que uma criança que tem no seu organismo todos os nutrientes que ela precisa é um adulto saudável e feliz e com disposição. Gachu para você que está em casa, gachu para você, muito obrigada, doutora. Agradeço muito obrigada e eu espero encontrá-la de novo. Com certeza, estou à disposição. Obrigada. Obrigada.